Olá, meus irmãos, graça e paz. Presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Hoje, amados, eu quero dar continuidade ao estudo no livro de Atos do Apóstolo. Essa mensagem de hoje está baseada no capítulo 21, versículo 17 até o versículo 40, e o capítulo 22, e também o capítulo 23, versículo 1 até 35. Será uma mensagem bastante longa, então eu não vou ler esses capítulos, estarei já entrando diretamente no estudo. A palavra de Deus nos mostra que quando o apóstolo Paulo chega a Jerusalém, os irmãos o receberam de muita boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago e todos os anciãos vieram ali. Atos 21, versículo 17 e 18. Quem traz essa narrativa é Lucas, o médico amado. Nessa ocasião, Paulo e seus companheiros formalmente apresentaram aos dirigentes da obra em Jerusalém as contribuições enviadas pela igreja gentílica para o sustento dos pobres existente entre os irmãos judeus. Minha última mensagem, eu havia vos dito que Paulo estava indo para Jerusalém, pretendia ir para o dia do Pentecoste, mas não foi possível. Mas chegando em Jerusalém, nós vemos que algumas coisas aconteceram, então vamos entender isso. Paulo chega em Jerusalém, deposita, leva para a igreja de Jerusalém uma contribuição feita, uma coleta das igrejas gentílicas para sustento dos pobres existentes entre os irmãos judeus. A arrecadação dessa contribuição havia custado ao apóstolo e seus colaboradores muito tempo, profunda ansiedade e intenso trabalho. A importância que excedia em muito a expectativa dos anciões de Jerusalém, representava muito sacrifício e mesmo severas privações da parte dos crentes gentios. Essa oferta voluntária traduzia a lealdade dos conservos gentios para com a obra de Deus organizada em todo o mundo, e devia ter sido por todo recebido com grato reconhecimento. Entretanto, era manifesto a Paulo e a seus colaboradores que, mesmo dentre aqueles diante de quem agora estavam, havia alguns que eram incapazes de apreciar o espírito de amor fraternal que produzira as ofertas. Nos primeiros anos da obra do Evangelho entre os gentios, alguns dos irmãos dirigentes de Jerusalém, apegando-se a anteriores preconceitos e modos de pensar, não havia cooperado sinceramente com Paulo e seus companheiros. Em sua ansiedade por preservar umas poucas formas de cerimônias insignificantes, tinha perdido de vista as bênçãos que poderia devir a eles e a causa que amavam. Mediante um esforço para unir numa só toda a parte da obra do Senhor, embora estivesse desejoso de salvaguardar os melhores interesses da igreja cristã, tinha deixado de manifestar-se atento às progressivas providências de Deus em sua humana sabedoria, tinha procurado entravar as
obras de Deus e os obreiros com muitas restrições desnecessárias. Assim surgiu ali um grupo de homens que não estava familiarizado pessoalmente com as circunstâncias difíceis e peculiares necessidades enfrentadas pelos obreiros em campos distantes e que, entretanto, sustentavam ter autoridade para levar seus irmãos nesse campo a seguir certos determinados métodos de trabalho. Julgavas que a obra de pregar o Evangelho tinha de ser levado avante em harmonia com suas próprias opiniões. Vários anos havia passado desde que os irmãos em Jerusalém, juntamente com representantes de outras igrejas principais, tinham dado cuidadosa atenção às perturbadoras questões que havia surgido com respeito a métodos seguidos pelos que trabalhavam entre os gentios. Com o resultado deste concílio, os irmãos tinham sido unânimes em fazer definidas recomendações às igrejas concernente a certos ritos, costumes, inclusive a circuncisão. Nesse concílio geral, os irmãos foram também unânimes em recomendar Paulo e Barnabé às igrejas cristãs como obreiros dignos da inteira confiança de cada crente. Havia entre o presente a essa reunião alguns que haviam criticado severamente os métodos de trabalho seguido pelo apóstolo, sobre quem repousava o principal encargo de levar o evangelho ao mundo gentil. Mas durante o concílio, sua visão do propósito de Deus que se tinha ampliado, e eles se uniram aos seus irmãos em fazer sábias decisões que tornaram possível a unificação de todo o corpo de crentes. Posteriormente, quando se tornou claro que os conversos dentre os gentios estavam aumentando rapidamente, houve alguns poucos dentre os irmãos dirigentes em Jerusalém que começaram de novo a acariciar seus anteriores preconceitos contra os métodos de apóstolo Paulo e seus companheiros. Esse preconceito se fortaleceram com o passar dos anos, até que alguns dos dirigentes determinaram que a obra de pregar o Evangelho devia daí por diante ser dirigida de acordo com suas próprias ideias. Se Paulo conformasse seus métodos a certa orientação por eles defendida, reconheceria sua obra e a sustentaria. De outro modo, não mais haveria com favor, nem lhe concederia a manutenção. Esses homens haviam perdido de vista o fato de que Deus é o mestre de seu povo, que cada obreiro em sua causa deve alcançar uma experiência pessoal em seguir o divino líder e não em buscar dos homens guias diretas, que seus obreiros devem ser talhados e moldados não segundo as ideias dos homens, mas segundo a semelhança divina. Em seu ministério, o apóstolo Paulo tinha ensinado o povo não com palavras persuasivas de sabedoria humanas, mas com demonstração de espírito e poder. A verdade que proclamava tinha-lhe sido revelada pelo Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, as quais declara o apóstolo Paulo. Também falamos não com palavras de sabedoria humanas, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios 2, versículo 4 e também o versículo 10 até o versículo 13.
Através do seu ministério, o apóstolo Paulo tinha buscado orientação direta de Deus. Ao mesmo tempo, tinha sido muito cuidadoso em trabalhar em harmonia com as decisões do Concílio Geral de Jerusalém, e como resultado, as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Atos do Apóstolo 16, verso 5. Agora, apesar da falta de simpatia mostrado por alguns, encontrava conforto na tranquila consciência de que havia cumprido seu dever ao encorajar em seus conversos um espírito de lealdade, generosidade e amor fraternal. Como se revelou nessa ocasião das suas contribuições liberais, que lhe foi possível colocar diante dos anciões judeus. Após a apresentação das ofertas, Paulo contou-lhe por miúdo o que por ministério Deus fizeram entre os gentios. Essa exposição de fato levou ao coração de todo o mesmo dos que tinham estado a duvidar, a convicção de que a bênção dos céus tinha acompanhado seu trabalho. E ouvindo, eles glorificavam ao Senhor. Atos do Apóstolo 21, verso 19 a versículo 20. Eles sentiram que os métodos de trabalho seguidos pelo apóstolo Paulo levaram à aprovação dos céus. As liberais contribuições que tinham perante si acrescentava peso ao testemunho do apóstolo no tocante à fidelidade das novas igrejas estabelecidas entre os gentios. Os homens que, embora contado entre os que tinha o encargo da obra em Jerusalém, tinha insistido em que se adotasse arbitrárias medidas de controles, viram o ministério de Paulo sob a luz e ficaram convencidos de que seu próprio procedimento tinha sido errado e que havia estado escravizado pelas tradições e costumes judaicos, e que a obra do Evangelho tinha sido grandemente embaraçada por não haver reconhecido que o muro da separação entre judeus e gentios tinha sido derribado pela morte de Cristo. Foi essa uma áurea oportunidade para que todos os irmãos dirigentes francamente confessassem que Deus operara por Paulo e que havia por vezes errado, permitindo que os boatos dos inimigos despertassem neles invejas e preconceito. Mas em vez de se unirem num esforço a fim de fazer justiça, aqueles que foram ofendidos deram-lhe um conselho que revelava nutrir ainda a ideia de que Paulo devesse ser em grande parte responsabilizado pelos preconceitos existentes. Não se puseram nobremente ao lado dele para defendê-lo, esforçando-se por mostrar aos desgostosos irmãos onde eles próprios estiveram errados, mas procuraram criar um compromisso, aconselhando-o a seguir um caminho que, na opinião deles, removia todas as causas de equívoco. Bem vês, irmãos, disseram em resposta ao seu testemunho, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei e foram informados a teu respeito que ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhe que não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei, que se há de fazer, pois certamente saberão da tua chegada. Fazendo, portanto, o que te vamos dizer, então estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspe a cabeça.
e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que pelo contrário andas também tu, ainda também tu, mesmo guarda a lei. Quando os gentios que creram já lhe transmitisse decisões para que se abstenha das coisas sacrificadas a ídolo e do sangue da carne de animais sufocado e das relações sexuais ilícitas. Atos do Apóstolo 21, verso 20 e 25. Os irmãos esperavam que, seguindo Paulo, o procedimento sugerido pudesse contrariar de maneira decisiva as falsas notícias concernente a ele. Asseguraram-lhe que a decisão do concílio anterior no tocante aos conversos gentios e às leis cerimonial ainda vigorava, mas os conselhos agora dados não estavam em harmonia com aquela decisão. O Espírito de Deus não ratificou essa instrução. Foi ela fruto da covardia. Os líderes da igreja em Jerusalém sabiam que por se não conformarem com a lei cerimonial, os cristãos atrairiam sobre si o ódio dos judeus e se exporia à perseguição. O Sinídrio estava fazendo o máximo para deter o progresso do Evangelho. Por eles foram escolhidos homens para seguirem os apóstolos, especialmente Paulo, e por toda a maneira possível opor-se às suas obras. Se os crentes em Cristo fossem condenados pelo Sinídrio como quebrantadores da lei, seria levado a sofrer imediata e severa punição como apostata da fé judaica. Muitos dos judeus que havia aceitado o Evangelho acariciavam ainda certa deferência pela lei cerimonial e estava demasiadamente disposto a fazer perigosas concessões, esperando assim ganhar a confiança de seus concidadãos, remover seus preconceitos e ganhá-los para a fé em Cristo como Redentor do mundo. Paulo compreendeu que por todo o tempo em que muitos dos principais membros da igreja em Jerusalém continuasse a manter o preconceito contra ele, procurariam constantemente prejudicar sua influência. Acreditava que se por alguma concessão razoável pudesse ganhá-los para a verdade, removeria um grande obstáculo ao êxito do Evangelho em outros lugares. Não se achava, porém, autorizado por Deus para ceder tanto quanto os pedia. Quando pensamos no grande desejo do apóstolo Paulo em harmonizar-se com seus irmãos, sua bondade para com os fracos na fé, sua reverência pelo apóstolo que havia estado com Cristo, e por Tiago, o irmão do Senhor, o seu propósito de tornar-se tanto quanto possível, todo em sacrificar princípios. Quando pensamos em tudo isso, surpreende menos que ele tenha sido constrangido a se desviar do caminho firme e decidido que até aqui seguira. Mas em vez de alcançar o objetivo desejado, seus esforços pela conciliação apenas precipitaram a crise, apressaram os sofrimentos que lhe estava predito e resultaram em separá-lo de seus irmãos, privando a igreja de uma de suas mais fortes colunas, levando a tristeza aos corações cristãos em toda parte. No dia seguinte, Paulo começou a executar o conselho dos anciões. Os 4 homens que havia feito o voto de Narizeu, cujo termos estava quase cumprido, foram levados por Paulo ao templo, anunciando serem já cumpridos os dias da sua purificação,
e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. Atos do Apóstolo 21, verso 26. Certo dispendioso sacrifício para purificação ainda deveria ser oferecido, e os que aconselharam Paulo a dar esse passo não havia considerado bem o grande perigo a que estaria assim exposto Jerusalém, pois Jerusalém estava nesta época cheio de adoradores vindo de muitas terras distantes, quando, em cumprimento da comissão que lhe fora imposto por Deus, Paulo anunciara o evangelho a gentios, visitara muitas das maiores cidades do mundo e era bem conhecido de milhares que de terra estrangeira tinha vindo a Jerusalém para assistir às festas. Entre esses havia homens cujos corações se encheram de amargo ódio contra o apóstolo Paulo. A sua entrada no templo, numa tal ocasião pública, significava arriscar a vida. Por vários dias entrou e saiu entre os adoradores, aparentemente despercebido, mas antes do final do tempo especificado, ao estar falando com o sacerdote a respeito do sacrifício a ser oferecido, foi reconhecido por alguns dos judeus da Ásia. Com fúrias de demônios, precipitaram-se sobre ele, clamando: varões israelitas, acudi, este é o homem que por toda parte ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E como o povo correspondesse ao pedido de auxílio, outra acusação foi acrescentada. E o debaixo disto introduziu também no templo os gregos que profanou este santo lugar. Atos do Apóstolo 21, verso 27 e 28. Pela lei judaica, era crime punível com a morte entrar uma pessoa incircuncisa no pátio interno do edifício sagrado. Paulo tinha sido visto na cidade em companhia de Trofimo, um efésio, e acharam que ele houvesse trazido Trofimo até o templo. Isso ele não fizera. E sendo ele mesmo judeu, seu ato de entrar no templo não era violação da lei. Mas, embora a acusação fosse inteiramente falsa, serviu para despertar o preconceito popular, e como um clamor se levantasse e fosse levado aos pátios do templo, a multidão ali reunida fora lançada em violento despertar. A notícia rapidamente se espalhou por todo Jerusalém e alvoroçou-se toda a cidade, e houve grandes concurso de povo. Atos do Apóstolo 21, verso 30. Que um apostata de Israel ousasse profanar o templo na mesma ocasião em que milhares de todas as partes do mundo tinham vindo ali para adorar, despertou as mais violentas paixões da multidão. Pegando a Paulo, arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte e o aviso de que Jerusalém estava todo em confusão. Cláudio Licéias, bem conhecidos os elementos turbulentos com quem tinha de tratar, tomando logo consigo soldado e centurião, entrou para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo, ignorando a causa do tumulto. Mas vendo que a raiva da multidão se dirigia contra Paulo, o tribuno romano concluiu que ele deveria ser um certo egípcio rebelde, de quem ouvira falar e que até agora havia conseguido escapar de ser capturado. Portanto, ele,
o prendeu e mandou atar com 2 cadeias e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. De pronto, e muitas vozes se levantaram em altas e raivosas acusações. Um clamava de uma maneira, outro de outra maneira, mas como nada podia saber ao certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando à escada, os soldados tiveram de pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo seguia clamando: mata-o. No meio do tumulto, o apóstolo estava calmo, o Senhor de si, seu pensamento permanecia em Deus e sabia que anjo dos céus estava ao redor dele. Sentia-se indisposto a afastar-se do templo sem fazer qualquer esforço por apresentar a verdade ao seu compatriota. Quando estava para ser conduzido à fortaleza, disse ao tribuno: é-me permitido dizer algumas coisas? Lícia respondeu: sabe que o grego não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Em resposta, disse Paulo: na verdade que sou homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permita falar ao povo. E pedindo, foi satisfeito, e Paulo, pondo-se em pé das escadas, fez sinal com a mão ao povo, e o gesto atraiu a atenção dele, enquanto sua parte impunha respeito. Em efeito, grande silêncio, falou-lhe em línguas hebraicas, dizendo: varões irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Ao soarem as familiares palavras em hebraica, maior silêncio guardaram. Atos do Apóstolo 21, 30 a versículo 40. E no templo houve um silêncio, ele continuou. Aliás, no completo silêncio, o apóstolo Paulo continuou: eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós os sois no dia de hoje. Atos 22, verso 3. Ninguém podia negar as afirmações do apóstolo, porquanto os fatos de que se referiam era bem conhecido de muitos que aí estavam vivendo em Jerusalém. Falou então dos seus antigos zelo em perseguir os discípulos de Cristo, até mesmo a morte, e narrou-os a circunstância da sua conversão, contando aos seus ouvintes como seus próprios corações tinham sido levados a se render ao crucificado Nazareno. Tiveram eles procurado entrar em discussão com seus oponentes, e ter-se-ia recusado teimosamente a ouvir suas palavras, mas o relato de sua experiência foi acompanhado de uma convincente poder que, naquele momento, pareceu abrandar, a conjecturar-lhe os corações. Ele procurou então mostrar que não tinha entrado de livre escolha na obra pelos gentios. Havia desejado trabalhar por sua própria nação, mas nesse mesmo tempo a voz de Deus lhe falara em santa visão, dirigindo seus caminhos aos gentios de longe. Até esse momento o povo escutou com toda a atenção, mas quando Paulo chegou em sua história ao ponto em que fora designado como embaixador de Cristo aos gentios, seu furor rompeu de novo. Acostumado a considerar-se como o único povo favorecido por Deus, não estava disposto a permitir que os desprezados gentios participassem dos privilégios que até então tinha sido considerado exclusivamente deles,
erguendo suas vozes mais alta que a do orador, clamaram: tira-no da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, arrojaram-se de si os vestidos e lançaram o pó para o ar. O tribuno mandou que o levasse para a fortaleza, dizendo que o examinasse com açoite para saber por que causa assim clamava contra ele. E quando estava atando com correia, disse Paulo ao centurião que ali estava: é vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião anunciou ao tribuno dizendo: vê o que vai fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno disse-lhe: diz-me, és tu romano? Ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram, e os que havia de examinar, até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que tinha o ligado. E no dia seguinte, querendo obter ao certo a causa porque era acusado pelos judeus, soltou-o da prisão e mandou vir os principais dos sacerdotes e todos os seus conselhos, trazendo Paulo, apresentou diante dele. Atos do Apóstolo 22, versos 22 a 30. O apóstolo havia agora de ser julgado pelos mesmos tribunal que ele próprio fora membro antes da sua conversão. Estando perante os príncipes judeus, seu porte era calmo e o rosto revelava a paz de Cristo. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Ao ouvir estas palavras, reacendeu-lhe os ódio. E o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam junto dele que o ferisse na boca. E esta ordem desumana, Paulo exclamou: Deus te ferirá a parede branqueada. Tu está aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram injúria ao sumo sacerdote de Deus. Com sua cortesia costumeira, Paulo respondeu: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirá mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que esta parte era de saduceus e que a outra de fariseu, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. E havendo dito isto, houve uma divisão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Os dois partidos começaram a discutir entre si, e assim se quebrara a força da sua oposição contra Paulo. Levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendia dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou algo, resistamos a Deus? Atos do Apóstolo 23, 1 a 9. Na confirmação que se seguiu, os saduceus esforçavam-se adoravante por apoderar-se do apóstolo para que pudesse matar, e os fariseus estavam igualmente empenhados em seu esforço para proteger. Os tribunos, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer os soldados para que tirasse do meio deles e o levasse para a fortaleza. Atos do Apóstolo 23, versículo 10. Mais tarde, enquanto refletia sobre a experiência decisiva daquela dia, Paulo começou a recear que a sua conduta pudesse não ter sido agradável a Deus. Seria, afinal, que houvesse cometido um erro visitando Jerusalém? Teria seu grande desejo de estar em união com seus irmãos levado a esse desastroso resultado? A posição que os judeus, como povo professo de Deus, ocupavam perante o mundo incrédulo, causava ao apóstolo intensa angústia de espírito. Como
os considerasse esse ofício pagão, alegando ser adoradores de Jeová, exercendo sagrado ofício, entregava-se não obstante ao controle de uma ira irrazoável e cega, procurando destruir até mesmo seus irmãos que ousavam defender dele na fé religiosa, e tornando o seu mais solene conselho deliberativo numa cena de batalha e selvagem confusão. Paulo sentia que o nome de Deus tinha sido desonrado aos seus olhos, e agora estava ele na prisão, e sabia que seus inimigos era em sua desesperada maldade recorreria a todos os meios para dar-lhe a morte. Seria o caso de estar a sua obra pela igreja terminada e que lobos vorazes tivesse para se introduzir neles? A causa de Cristo estava muito perto do coração de Paulo, e com grande ansiedade pensava nos perigos das igrejas espalhadas, exposta como estava a perseguição de homens como as que encontraram no conselho do Sinédrio. Com angústia e desfalecimento chorou e orou. Nessa hora tenebrosa, o Senhor não se esqueceu de seu servo, guardava-o da multidão assassina nos pátios do templo. Estivera com ele perante o conselho do Sinédrio, e com ele estava na fortaleza, e se revelou como a sua fiel testemunho em resposta à fervorosa oração do apóstolo em que pedira que o guiasse. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como te de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Atos do Apóstolo, capítulo 23, versículo 11. Havia muito que Paulo queria visitar Roma. Desejava muitíssimo testemunhar de Cristo ali, mas compreendera que seu propósito se frustrara pela inimizade dos judeus. Mal imaginava mesmo, então, que seria como o prisioneiro que chegaria em Roma, enquanto o Senhor encorajava seu servo e os inimigos de Paulo estavam ativamente tramando sua destruição. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeria nem beberia enquanto não matasse Paulo. E era mais de 40 os que fizeram essa conjuração. Atos do Apóstolo 23, versículo 12 a 13. Aqui estava eles em jejum, de tal como o Senhor condenara para intermédio de Isaías, um jejum para contendas e debates, e para darem punhados impiamente. Isaías 58, verso 4. Os conspiradores foram ter com os príncipes dos sacerdotes e anciões e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição, e nada provaremos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, como conselho, rogai aos tribunos que vô-lo traga amanhã, como que queremos saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para matar. Atos do Apóstolo 23 e 15. Em lugar de reprovar este plano cruel, os príncipes e os sacerdotes mais que depressa aceitaram. Paulo havia dito a verdade quando comparou Ananias a um sepulcro branqueado, mas Deus se interpôs para salvar a vida do seu servo. O filho da irmã de Paulo, ouvindo desta cilada dos assassinos, entrou na fortaleza e anunciou a Paulo, e Paulo chamou a si um dos centuriões e disse: leva este mancebo até o tribuno, porque tem alguma coisa a lhe comunicar. E tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo chamou-me a si mesmo e rogou que trouxesse este mancebo, que tem algumas coisas que te dizer. Cláudio, então,
recebeu o jovem bondosamente, tomando a parte, perguntou: que tens que me contar? E o jovem respondeu: os judeus se concertaram, rogo-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo que inquirir dele mais algumas coisas, ao certo, mas tu não os criais, porque mais que 40 homens dentre eles lhe andam armando cilada, os quais se obrigaram sob pena de maldição a não comerem nem beberem até que tenha morto, e já estão apercebidos esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu e mancebo mandou-lhe que ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. Este, amados irmãos, é a mensagem de hoje. Eu gostaria de dar continuidade, mas se eu for mais além, estarei ultrapassando o tempo que eu possa trazer uma mensagem para todos vós. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?